Olá, tudo bem? Aqui é a Ana Lopes do Mais Aprendizagem e hoje nós temos mais uma sessão de perguntas e respostas. E essa sessão é baseada numa questão bastante recorrente nos comentários e nos e-mails que eu recebo, que é o seguinte: como voltar a estudar? Você está um tempo fora da escola e você resolveu que quer mudar de vida e que quer voltar a estudar, mas você está sem prática, as coisas mudaram muito. Como é que você faz para voltar? Bom, depois da vinheta eu vou te dar 7 dicas para fazer isso. Então vamos lá, como é que a gente faz para voltar a estudar? A primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que pensar quando ela resolve voltar a estudar é qual é o real objetivo dela. Ela pode ter o objetivo de conseguir um diploma, ou ela pode estar querendo adquirir um determinado conhecimento que não necessariamente envolve a obtenção de um diploma. Tá? E ambas as coisas são ou podem ser igualmente úteis. Por exemplo, uma pessoa que tem uma carreira estabelecida numa empresa privada de grande porte ou no funcionalismo público, muitas vezes precisa de um diploma para continuar a ascender na carreira. Tá? Em outros casos, a pessoa precisa mesmo do conhecimento para poder atuar melhor no seu mercado, ou para poder mudar de mercado, atuar em outro mercado. Enfim, tem vários motivos pelos quais as pessoas resolvem adquirir novos conhecimentos. E muitas vezes não precisa do diploma. Tá? O caso do marketing digital é um caso claro em que você precisa aprender a fazer o marketing digital. Você não precisa necessariamente de um diploma para isso. Tá? Então, você tem que ter essa clareza de se você precisa de um diploma ou se você precisa do conhecimento da coisa para colocar em prática. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque um diploma, em geral, custa caro e leva bastante tempo para você obter. Tá? E no modelo tradicional de ensino que a gente está vivendo, ele não é exatamente a coisa mais divertida a se fazer. Você é levado a estudar várias coisas que de repente não era exatamente o que você queria. Tá? Você está sujeito a uma série de restrições e de limitações impostas pelas instituições, pelo MEC e tal. Então você tem que seguir uma certa cartilha que não é necessariamente aquela que vai te levar mais rápido ao ponto que você quer, a não ser que o diploma seja essencial. Agora, se o que é essencial para você é o conhecimento de como fazer alguma coisa, de como exercer uma determinada atividade, você tem opções de outros tipos de cursos. Tá? Podem ser cursos livres, presenciais ou online. Você pode estudar por livros, né? Você pode estudar com mentores. Você tem diversas maneiras de trabalhar para conseguir o conhecimento que você precisa para atuar naquilo que você quer. Ou às vezes você quer só o conhecimento pelo prazer de aprender. Tá? Isso também é um objetivo super válido e leva mais ainda para a alternativa dos cursos livres, daqueles cursos em que você vai fazer só direcionado para aquilo que você quer aprender realmente. Tá? E está crescendo muito no Brasil o mercado de cursos online. A gente tem bastante cursos interessantes aparecendo. Então dá para você aprender muita coisa sem ter que se deslocar de casa, sem ter que morar num grande centro. Tá? Então tem muita coisa para ser feita aí nesses termos. Então a primeira dica é essa. Entenda bem qual é o seu objetivo para que você possa descobrir qual o caminho mais curto ou mais divertido ou mais interessante para você atingir esse objetivo. A segunda dica é uma dica pragmática. Comece, mas comece devagar. Tá? Isso é similar a quando você faz exercício físico. Quando você está totalmente sem se exercitar há anos e de repente o seu médico fala ou você se exercita ou você vai morrer cedo e tal, e você se desespera e você começa a fazer exercício físico, você não vai
começar o exercício pelo mais difícil. Você não vai logo de cara tentar correr 1 hora. Você não vai logo de cara tentar pegar o peso mais pesado. Tá? Você vai começando devagar, algumas vezes na semana, acostumando o seu corpo, né? Vai sentir aquelas dores no início. Tá? E com o conhecimento é a mesma coisa. Você está destreinado, né? Você parou algum tempo de estudar. Você não está trabalhando esse músculo, entre aspas, no seu cérebro, esse músculo da aprendizagem. Então você tem que começar devagar, né? Então, uma evolução possível, dependendo do caminho que você queira seguir, é você começar com uma leitura mais frequente, né? Geralmente, quem não estuda de uma forma mais sistemática acaba deixando a leitura um pouco de lado também. Então, a primeira coisa que você precisa é ser fluente em leitura. Então, você pode começar por aí, né? Começar a ler coisas que sejam do seu agrado, que sejam do seu interesse e de uma forma frequente, todo dia um pouquinho, porque aí você vai exercitando o seu cérebro, voltando a trabalhar a possibilidade de adquirir novas informações todos os dias. Tá? Então, eu começaria, se eu estivesse muito tempo parada, por uma leitura frequente, sem grandes compromissos de memorizar o que está ali e tal, mas mais para ir trabalhando o cérebro. Existem pesquisas mostrando que só a leitura por si, ela tem uma série de benefícios para o cérebro, tá? Então, é um bom lugar para se começar. Depois que você se reabitua a ler com bastante frequência, de preferência diariamente, aí você pode, de repente, tentar fazer um curso livre. Ou seja, um curso que você não tem aquela pressão muito forte de tirar nota, de passar, né, de acompanhar os colegas e tal. Uma coisa mais leve. E isso você encontra muito na internet. Tem vários cursos de vários níveis, de vários assuntos. E você pode começar com um curso desses e testar a sua capacidade de acompanhar um curso, de ouvir uma explicação e entender o que está acontecendo, de fazer uma atividade proposta. Tá? Você começa a se tornar mais ativo. Né? Inicialmente você estava se preparando através de uma leitura, que é uma atividade mais passiva. Num curso, você normalmente tem que ter uma postura mais ativa, porque você tem várias coisas que você tem que dar conta. Tá? E só depois de se trabalhar nesses aspectos, né, primeiro com a leitura e depois com um curso mais leve, mais livre, é que eu partiria para um curso formal. Tá? Seja um pré-vestibular, porque você parou no 2º grau e quer fazer uma universidade, seja na faculdade, você já conseguiu passar, mas aí você está ali naquele começo, já tinha parado há muito tempo, então agora é a hora de você realmente encarar essa faculdade, seja numa pós. Acontece muito da pessoa, depois de vários anos no mercado de trabalho, resolver que precisa de uma pós-graduação para se qualificar melhor, para ter uma aceitação melhor no mercado, tal. Então, eu só partiria para um curso formal, se essa fosse a minha necessidade, o meu objetivo, depois que eu tivesse me exercitado um pouco com leitura e, eventualmente, com algum curso mais livre, mais leve. Outra coisa que é bastante importante é que você tenha um horário de estudos agendado. Tá? O horário de estudos não é o horário que você vai para a aula. O horário de estudos é aquele horário que você vai sentar sozinho e estudar o que tem que estudar, fazer as tarefas que tem que ser feitas. Tá? É nesse momento que você vai começar a realmente reter a informação. E eu sugiro que você dê uma olhada na nossa videoaula sobre aprendizagem espaçada. Na verdade, a gente tem algumas videoaulas falando sobre isso. Eu vou deixar os links embaixo do vídeo no blog. Se você estiver assistindo no YouTube, dá uma olhadinha lá no blog. Porque a aprendizagem espaçada é uma forma de aprender que facilita a retenção da informação. Tá? Então, aqui a dica tenha um horário de estudos e durante esse horário de estudos use alguma técnica
que facilite a sua vida. No caso aqui eu estou sugerindo aprendizagem espaçada. Outra dica é com relação ao material de estudo. Muitas vezes, quando você está fazendo um curso formal principalmente, você começa a pegar o material que o professor está sugerindo e acha esse material difícil. Tá? Isso é terrível, baixa a sua autoestima. Poxa, eu não consigo entender, meus colegas conseguem e tal. E o pior de tudo, você não vai aprender. Se você lê um texto que você não compreende, você não vai conseguir aprender o que tem que ser aprendido. Então, uma coisa que eu sugiro é que você dê um passo para trás. E o que é dar um passo para trás? É procurar um livro mais simples do que aquele que o seu professor sugeriu. É procurar o livro que tem a informação que está faltando, por exemplo. Em matemática acontece muito isso. A pessoa começa a estudar matemática e descobre que ela não trabalha bem com funções. Tá? Se ela estiver fazendo o primeiro ano de alguma disciplina de exatas, de algum curso de exatas. E aí ela tem que dar um passo para trás e estudar funções. Não tenha vergonha disso. Você vai se agradecer se você for lá atrás e estudar funções antes de pensar em acessar o material que o professor está sugerindo. Tá? Eu tenho uma história muito interessante de um amigo meu que fazia graduação em computação, isso faz bastante tempo, e existiam os livros acadêmicos, né, aquele que os professores indicavam, e existiam os livros que eram livros mais para técnicos, né, aquele livro de como montar o computador, né, aquelas coisas mais práticas e mais voltadas para o nível técnico. Ele estava fazendo graduação. E aqueles livros, eles eram mal vistos. Esses livros mais técnicos, mais mão na massa. E esse meu amigo dizia que ele lia esses livros escondido. Né? Ele pegava na biblioteca e lia sem contar para ninguém. Por quê? Porque aqueles livros é que faziam com que ele conseguisse entender os livros oficiais do curso, digamos assim. Então, é importante que na hora que você está aprendendo, o material seja acessível a você. Porque se não for, você só vai se frustrar, baixar sua autoestima e aprender que é bom nada. Tá? A próxima dica é sobre a tecnologia. A tecnologia é uma grande aliada na hora de estudar com mais eficiência. Tá? Ela é absolutamente necessária nos dias de hoje. Tá? E ela reduz bastante o tempo para algumas tarefas. Tá? E você pode usar notebook, você pode usar tablet, você pode usar um smartphone. Todos eles têm funções interessantes para agilizar a sua vida de estudante. Tá? E se você não sabe mexer com tecnologia num grau razoável, isso pode ser uma boa coisa. Porque o aprendizado dessas novas tecnologias pode servir de uma espécie de aquecimento para os seus neurônios. Então, se no ano que vem você está programando fazer uma pós e você quer usar a tecnologia a seu favor, comece a descobrir o que as pessoas usam naquela sua área, né? Que tipo de software elas usam, que tipo de dispositivo elas usam, como é que eu posso usar um smartphone para me tornar mais produtivo. Tudo isso é aprendizagem e tudo isso vai aquecendo a sua mente, o seu cérebro, para que ele comece a se reacostumar a obter novas informações e atuar sobre elas. Tá? Então, use a tecnologia a seu favor, você vai se agradecer por isso. Uma sexta dica que eu dou é que você procure entender o funcionamento do seu cérebro. Tá? Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, 25 anos, a neurociência e a neuroeducação tiveram um desenvolvimento muito grande. Então, muitas coisas que antes se considerava dogmas da educação, hoje a gente sabe que estão erradas. Tá? E é por isso que o sistema educacional está falindo do jeito que está falindo. Tá? Porque tem um monte de coisa que está funcionando de uma maneira que não deveria estar ali. E está muito difícil mudar, porque existe toda uma inércia, né, toda uma falta de preparação
não só dos professores, mas de toda a estrutura acadêmica para mudar mesmo esse sistema. Então é interessante que você conheça o seu cérebro e aprenda técnicas de estudo que sejam favoráveis ao funcionamento do seu cérebro. Porque muitas vezes a pessoa te coloca numa situação de estudo que atrapalha o seu cérebro. Tá? Eu vou dar um exemplo. Uma coisa que já se sabe é que quando você está muito tenso, sob pressão, você bloqueia a sua capacidade cognitiva. Tá? E então você aprende menos. Então aquela coisa de professor que faz terrorismo, que não sei o que e tal, ou de você ficar focado na prova, ou de você ficar se cobrando muito, essas coisas não ajudam, tá? Mas isso é uma coisa que a gente descobriu e está sendo comprovado por experimentos práticos em neurociência há bem pouco tempo. Tá? Então procure aprender técnicas de estudo modernas, que tenham um lastro em neurociência, que vão ajudar você a aprender em acordo com o funcionamento do seu cérebro e não contra ele. Tá? Para isso, obviamente, eu sugiro que você continue acompanhando a gente no Mais Aprendizagem, porque a gente mostra muito dessas coisas por aqui. E, finalmente, a 7ª dica que eu dou para você voltar a estudar e ser bem sucedido nessa empreitada é ter paciência com você mesmo. Tá? Você tem que entender que você está numa situação diferente daquele aluno que chegou fresquinho do nível anterior em que você estava. Tá? De um aluno que é mais jovem, né? De um aluno que tem mais prática de estudo. Então, tenha paciência com você mesmo, não tenha medo de botar essas coisas em prática, principalmente a questão de dar um passo para trás, ver o que você precisaria entender antes de conseguir entender aquele material que é o alvo dos seus estudos. Tá? Então, vá com calma, vá com paciência, cuide de você como se você fosse uma criança que está redescobrindo o mundo da aprendizagem. E persistência. Se você conseguir ser paciente com você mesmo, você tem maiores probabilidades de manter a persistência, de não desistir no meio do caminho, apesar das dificuldades que possam aparecer. Tá certo? Então essas eram as 7 dicas que eu tinha para as pessoas que estão pensando aí em voltar a estudar. Agradeço muito quem fez essa pergunta, foram várias pessoas na verdade. Teve uma última que me chamou a atenção e tal, e eu resolvi fazer esse perguntas e respostas. E eu gostaria de saber se você tem mais alguma dica que pode ser interessante para quem está voltando a estudar. Ou então eu queria conhecer a sua história de ter voltado a estudar. Como que foi? Quais as dificuldades que você enfrentou? Ou quais são os seus planos para voltar a estudar? Por que você quer voltar a estudar? Eu quero muito saber o que você... o que está levando as pessoas a quererem voltar a estudar. Tá ok? Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima videoaula. Tchau!